Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui é para você que tem muita dificuldade em interpretar a Bíblia. Você é assim? Olha para a Bíblia, tenta ler, mas não entende o que está escrito, não consegue extrair lições de um texto e muito menos interpretar a Bíblia para pregar? Se a sua resposta é sim, fica comigo até o final desse vídeo, porque aqui eu vou te passar 5 princípios muito simples e práticos que te ajudarão a interpretar a palavra de Deus para pregar. Se você já gostou do tema desse vídeo, me mostra isso deixando o seu gostei aqui logo abaixo e também se inscreva nesse canal caso você não seja um inscrito. Pode ser que você está perdendo os conteúdos aqui do canal por não ser um inscrito, então já clica no botão vermelho aqui logo abaixo, é gratuito e vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras apaixonados pela palavra de Deus. E antes de irmos para o vídeo, me conta aqui nos comentários de qual cidade você me assiste. Eu quero te conhecer melhor. E se você quer se aprofundar ainda mais no Ministério da Pregação, conheça o meu treinamento Seja um Pregador Treinando Vocacionados, um treinamento que tem abençoado muitas vidas e eu quero ter você como meu aluno e a minha aluna também. Clica no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Vai lá, eu tenho certeza que será um excelente investimento para a sua vida. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo e vamos aprender aqui 5 princípios que facilitarão a sua vida na hora de interpretar a palavra de Deus. Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! E em primeiro lugar, um primeiro princípio de interpretação para você que tem muita dificuldade em interpretar a Bíblia é o seguinte: analise o contexto. Isso aqui é muito importante. Talvez esse princípio seja o mais fundamental quando o assunto é interpretação da Bíblia. E, infelizmente, é um princípio que a maioria erra nele: não analisar o contexto. A gente deve lembrar sempre que texto fora do seu contexto é pretexto para qualquer heresia. Só para você ter uma ideia, analise a história e a base das seitas que existem por aí afora. E você verá que todas elas se baseiam em textos isolados, retirados de seu contexto. Então olha o perigo de pegar um texto isolado da palavra de Deus. É por isso que eu aconselho você a sempre, na sua leitura bíblica, ao estudar a Bíblia para pregar, você analise o contexto. E se você não sabe o que é o contexto, é tudo aquilo que está em volta do texto que você está considerando. Os versículos anteriores e os versículos posteriores. Aquilo é chamado de contexto, é a história completa. Você já teve alguma frase ou algum dito seu tirado de contexto, que alguma pessoa usou equivocadamente e você depois comentou assim: opa, peraí, tiraram a minha frase de contexto? É isso o que muitos autores bíblicos diriam para muitos crentes hoje. Olha, você está tirando a minha frase de contexto, você está tirando essa história do contexto. E quando retiramos um texto, pensamos um texto aleatoriamente, sem olhar o que o circunda, a gente vai, ao invés de facilitar o nosso entendimento, dificultar e corremos o risco até mesmo de pregar heresias. E se você quer aprender muito mais sobre o que é o contexto bíblico, contexto imediato, remoto, como encontrar o contexto, estudá-lo, no final desse vídeo aqui eu vou deixar um vídeo meu que eu tenho aqui no canal falando tudo sobre contexto bíblico. Então, essa é a primeira regra para você que tem dificuldade em interpretar a palavra de Deus. Analise o contexto. Vai pregar em cima de um verso apenas, em cima de um trecho? Sempre leia o capítulo completo. Até mesmo, se for possível, leia todo o livro, toda a carta, e o seu entendimento vai ser muito mais amplo daquela história e daquele relato que você vai pregar. Combinado? Então, vamos para a nossa segunda dica. E em segundo lugar, um segundo princípio para você que tem dificuldade em interpretar a palavra de Deus é o seguinte: compare versões bíblicas. Isso aqui eu tenho certeza que vai facilitar de você entender a Bíblia uns 80%, porque muito da sua dificuldade em interpretar a palavra de Deus
vem talvez da versão bíblica que você está usando. Eu tenho aqui próximo a mim uma Bíblia que eu uso ela sempre em meus estudos e em minha leitura diária, que é a Almeida Revista e Corrigida, mas eu uso ela porque eu já acostumei com a leitura. E ela é uma versão um pouco antiga que usa termos que nós não usamos mais aqui no nosso dia a dia. Mas talvez para você que é um novo convertido ou está iniciando na tarefa aí de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, ela pode ser uma Bíblia difícil de se entender. E é onde eu aconselho que você sempre tenha uma Bíblia de linguagem mais fácil para recorrer quando você se deparar com um texto que não está conseguindo interpretar. Porque pode ser, como eu já disse, que o seu problema não seja nem falta de conhecimento de alguma regra de interpretação, mas simplesmente uma versão desatualizada em relação à nossa linguagem da Palavra de Deus. Caso você não tenha mais de uma Bíblia para fazer comparação entre versões, entre no site bibliaonline.com.br. Lá eles dão a opção de você comparar textos e escolher versões diferentes para colocar uma ao lado da outra e comparar. Eu tenho certeza que essa comparação entre trechos da Bíblia, você pegar, por exemplo, uma Almeida Revista e Corrigida e uma versão internacional, eu tenho certeza que você vai entender muito mais desse texto e o seu entendimento e a sua interpretação dele vai ser muito mais facilitada. Então lembre-se dessa segunda dica, desse segundo princípio. Quando você se deparar com um texto que você não está entendendo, compare ele com uma versão mais atual, com uma linguagem mais contemporânea. Isso vai facilitar demais a sua vida, como tem facilitado a minha até aqui. Então, tendo dito isso, vamos para o nosso terceiro princípio. E em terceiro lugar, um terceiro princípio para facilitar a sua vida, você que tem dificuldade em interpretar a Bíblia, é o seguinte: divida o texto em partes. Isso vai facilitar muito para você, eu tenho certeza, porque facilita para mim até hoje. Ao invés de você tentar compreender o texto como um todo, em uma leitura só, você faz a segmentação desse versículo ou desse texto. Vamos supor que você escolheu para pregar ou para dar um estudo ou para dar uma saudação um trecho com 3 versículos. É um exemplo, tá? Para você entender melhor esse trecho de 3 versículos, não é bem melhor você entender um versículo de cada vez, ao invés de você querer assimilar toda a mensagem dos 3 versículos juntos? É claro que é mais fácil. Então faça isso, estude o primeiro versículo, depois que você o entendeu e assimilou a sua mensagem, vá para o segundo versículo, depois que você assimilou a sua mensagem, você passa para o terceiro versículo. E o mesmo acontece quando você escolhe apenas um verso, no caso dos Salmos, ou um versículo, no caso do restante das Escrituras, para você pregar. Ao invés de você tentar entender o versículo por inteiro, tente entendê-lo em partes. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está tentando entender Mateus 6, versículo 33. Lá diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por mais que seja um versículo bastante conhecido, muitos erram na sua interpretação e no seu entendimento. Então, para ficar mais fácil de você entender esse versículo, segmente ele em algumas partes e tente compreender e se esforce e estude por compreender cada parte de cada vez. Por exemplo, você começa entendendo a parte, mas buscai primeiro o reino de Deus. Estuda essa parte, esse primeiro bloco do versículo, e ao entender você passa para outra parte. E a sua justiça. E aí você vai buscar o significado de justiça, o que a Bíblia fala sobre o que é a justiça de Deus. Entendeu o que é justiça? Passa para a próxima parte. E todas essas coisas o quê? As coisas que Jesus disse anteriormente no contexto. Tem muita gente citando e até compreendendo errado esse versículo, dizendo assim: e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo: e todas essas coisas. E essas coisas é o que vestir, o que comer, as preocupações da vida que ele falou nos versículos precedentes. Então, após entender e todas essas coisas,
você vai para a última parte, vos serão acrescentadas. Vai facilitar muito a sua vida segmentar um versículo ou até mesmo um trecho bíblico para você entendê-lo melhor. Eu tenho certeza que assim como tem facilitado a minha vida, vai facilitar a sua também. Tendo dito isso, vamos para o nosso quarto princípio e você continua aqui comigo. E em quarto lugar, um quarto princípio que vai ajudar você que tem dificuldade em entender a Bíblia para pregar, é o seguinte: faça uso de comentários bíblicos. Comentários bíblicos é uma excelente ferramenta para quem tem dificuldade em entender a Bíblia. Os comentários bíblicos nada mais são do que o entendimento de grandes estudiosos contemporâneos e estudiosos durante a história sobre textos que nós temos dificuldade em entender. Então, ao se deparar com um texto difícil, obscuro na palavra de Deus, faça uso de um bom comentário bíblico, pesquise em um comentário bíblico o significado daquele texto e eu tenho certeza que o seu entendimento vai ser facilitado, porque alguém já se esforçou por compreender aquele texto no original, o significado das palavras, e vai passar para você tudo mastigado. Então o comentário bíblico é realmente uma mão na roda, uma grande facilitação para a vida de todo pregador e de todo aquele que quer entender a Bíblia para dar um estudo, para pregar, para dar uma aula de escola dominical, não importa qual seja a sua finalidade. Invista em comentários bíblicos, será um excelente investimento para você. Você vai ver, quando tiver um comentário bíblico, o quanto isso facilita o nosso entendimento da palavra de Deus. Mas aqui fica uma ressalva. Obviamente não vai se tornar refém de comentários para você entender a Bíblia. Procure entender por si mesmo e procure captar aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Caso você, depois de ter lido, relido, feito anotações, você não compreender a mensagem do texto, aí sim você vai para um comentário, porque senão você se torna viciado em comentários e deixa de ter um senso crítico e aquela sensibilidade do Espírito Santo na hora de interpretar a palavra de Deus. Ok? Tenha comentários bíblicos e use eles. Isso vai facilitar muito a sua vida e vai te ajudar a eliminar essa dificuldade de interpretação. Tendo dito isso, vamos para o nosso quinto e último princípio. E em quinto lugar, o nosso quinto e último princípio, para fecharmos com chave de ouro esse vídeo, é o seguinte: oração. É claro, esse vídeo seria incompleto se eu não falasse sobre oração. Nunca esqueça que a Bíblia, ela é o único livro que você, ao estudar ou ler, o Espírito Santo, o autor deste livro, está presente. E você pode, enquanto você lê e tenta interpretá-la, orar a esse Espírito Santo pedindo o auxílio dele. Só para você ter uma ideia, o salmista do Salmo 119, verso 18, ele ora assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E no verso 34, ele ora dizendo o seguinte: dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Notou algo em comum nos dois versos desse mesmo salmista? Em ambos, ele está orando, pedindo entendimento a Deus para compreender cada vez mais a lei do Senhor e assim poder obedecê-la melhor. Então faça você o mesmo. Sempre ore antes de pegar a Bíblia para ler e interpretá-la. Sempre ore antes de pegar um texto para estudar e para extrair uma mensagem dele. E eu tenho certeza que Deus vai abrir o seu entendimento e vai te fazer conhecer e compreender coisas profundas, coisas sobrenaturais que só Ele pode revelar. Lembre-se do que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, inclusive sabedoria para interpretar a Bíblia, peça a Deus, que a todos dá livremente e não lhe será negada. Então não esqueça desse princípio fundamental da interpretação da Bíblia. A Bíblia é um livro espiritual e somente os espirituais conseguirão interpretá-la. Portanto, ore e peça ajuda do Espírito Santo. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e esses foram os nossos 5 princípios para você que tem dificuldade em interpretar a Bíblia. Agora me conta, esse vídeo ajudou e abençoou você? Então deixa o seu gostei aqui logo abaixo e também se inscreva nesse canal, caso você ainda não seja um inscrito, e você garantirá que os próximos vídeos e os próximos conteúdos
aparecerão para você recomendados pelo YouTube. Me conta aqui embaixo nos comentários qual desses princípios você precisa começar a praticar a partir de agora. Me conta aqui nos comentários. Vamos interagir. Eu amo ler o comentário de vocês e sempre deixo lá um coração e uma resposta. E se você quer aprender muito mais, eu quero dizer para você que eu tenho um módulo completo só de interpretação bíblica dentro do meu treinamento Seja um Pregador Treinando Vocacionados. E eu quero ser o seu professor e te pegar pela mão e te ensinar do zero ao avançado a pregar a palavra de Deus, passo a passo, mesmo que você nunca tenha pregado antes. Ficou interessado? Clica no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Tenho certeza que será um excelente investimento na sua vida. E para você que chegou até o fim desse vídeo, primeiramente meus parabéns, hoje está raro alguém que assiste um vídeo até o final. Eu vou deixar para você aqui em cima o meu vídeo ensinando você sobre contexto. Se você tem dificuldade em analisar o contexto ou em saber o que é um contexto, assista esse vídeo aqui. E vou deixar para você aqui o meu mini curso de como interpretar a Bíblia. Esse mini curso aqui é um sucesso aqui no canal. 3 aulas te ensinando passo a passo a interpretar a Bíblia. Então já clica aqui e assiste, maratona esse mini curso que vai ser uma bênção para sua vida. Me segue lá no Instagram também, @ThalesVilas. Estou postando muito conteúdo de valor por lá que vai te abençoar também. Então eu vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia e te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe e um forte abraço. Tchau!